Olá, boa noite. Deixa eu chamar aqui minha amiga Cláudia. Só um minuto. Um minutinho só. Isso. Só um minutinho. Opa, deixa eu chamar a Claudinha aqui. Só um pouquinho, ela está aqui me mandando mensagem. Espera só um pouco. Hoje a gente vai começar uma série de lives sobre eneagrama. Enfim, os temas bem interessantes. Hoje o assunto é eneagrama. Deixa eu acenar uma galera legal que está aqui com a gente. Olha só, Madu. Isso. E aí, amiga, cadê você, Claudinha? Eita. Opa, opa, opa. Cadê? Só um minuto. Chamando a Cláudia. Amiga, cadê? Cláudia? Vamos tentar de novo. Problema de conexão aqui. Nada ao vivo é assim, sempre dá confusão. Agora acho que vai dar certo. Agora acho que a Cláudia entra. E aí, Cláudia? Tudo bom? Oi, tudo Ai, bem? essa coisa de ao vivo sempre dá ruim, né? Sempre dá problema no começo. Mas estamos aqui, conseguimos. Sempre Tudo bem? dá. Tudo bem, e você? Tudo bom. Bora conversar sobre eneagrama? Bora conversar. Vamos falar aqui um pouquinho de tudo. De tudo um pouco, né, De linda? tudo um pouco misturado. Exato. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Ah, tem um monte de gente entrando, que bacana. Eu vou começar Legal. falando um pouco de mim, e depois daqui a pouquinho eu te passo a bola, tá, Claudinha? Tá bom. Por que a gente está falando com quem está entrando, né? Por que a gente começou essa série de lives? A gente vai tentar fazer isso. Tentar não, nós vamos fazer toda semana. Para levar conhecimento mesmo, falar muito de autoconhecimento, de mentoria, medicina chinesa, enfim. Eu, Shirley, né? Eu fiz minha formação básica em pedagogia, mas eu acabei migrando para o mundo corporativo, fiquei lá muitos anos, mas melhor não falar, bastante entreguidade. Mas eu fiquei lá muitos anos. E nos últimos 10 anos eu recebi aquele chamado mesmo para ir para as terapias holísticas, né? Mas já lá no mundo corporativo, eu encontrei o Eneagrama. E o Eneagrama me ajudou muito a entender, além de me entender, me ajudou muito enquanto líder no mundo corporativo, né? Então, por isso que a gente, o primeiro tema da nossa live, dessa série de lives que a gente vai fazer, a gente trouxe o Eneagrama. E o que é o Eneagrama, né? O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta que fala de tipos psicológicos. Normalmente não, são 9 tipos, né, de personalidade. A gente vai entrar bem fundo em cada um deles ao longo dessas lives. Mas, assim, para mim, e eu acho que eu consegui convencer a Cláudia disso também, é uma das ferramentas mais completas de autoconhecimento. O Eneagrama traz um mapa muito claro de como a gente reage, e independente de pai, mãe, de como nós somos criados ou não, de hábitos culturais, enfim, ele traça um mapa muito claro. É uma coisa que, assim, quando a gente está atendendo, né, Cláudia? Quando a gente consegue, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de radiestesia também, quando a gente consegue pegar o tipo da pessoa, o raio, eu gosto de falar de raio, que é um raio de energia, né? Quando a gente consegue mensurar esse raio de energia do assistido,
E aí a gente começa a falar assim, olha, você age assim, 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 você tem essa e essa personalidade, você tem esse e esses desafios. A pessoa vai olhando para você e fala assim, mas como é que você sabe de tudo isso se você não me conhece? E na verdade não é uma questão de conhecer, a gente conhece o quê? A ferramenta e aquele tipo psicológico. E ali naquele momento a gente pega, né, o raio, pega descobre qual é o raio. E aí fica tão mais fácil, porque a gente pula uma série de etapas nesse processo de autoconhecimento mesmo. E assim, só para fechar um pouquinho, antes de passar a palavra, Cláudia, o Eneagrama é algo que assim, ninguém sabe muito ao certo onde ele surgiu, mas já tem assim, essa mandala do Eneagrama, depois a gente pode até compartilhar, ela foi vista, por exemplo, há 2.500 anos antes de Cristo. Pitágoras mencionou isso, Platão mencionou isso, e um boliviano chamado Oscar Ichaço que trouxe, que na verdade, assim, ele ordenou mais ou menos dessa forma, né, o Eneagrama das personalidades. O Gurdjieff também trouxe isso. Mas, enfim, é só para vocês perceberem que assim, é uma ferramenta que, ó, já é um conhecimento no planeta de muitos séculos, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende do Eneagrama, mais a gente se apaixona por ele. Né, Cláudia? Com certeza. Eu me apaixonei. A Shirley me apresentou essa ferramenta, que é o Eneagrama, e eu me apaixonei. A curiosidade é maravilhoso. É algo que abre portas não só para se conhecer, mas até mesmo dentro do mundo corporativo, você pode trabalhar com pessoas diferentes e saber lidar com elas de maneira totalmente diferente, né? De um funcionário para outro, de um colega de trabalho para outro, de um chefe também. Então, eu acho que o Eneagrama ele traz muito o como lidar, como saber lidar com o ser humano em si, né? E entender a limitação de cada um, né, Shirley? Você sabe que, voltando para o mundo corporativo, já que eu comecei a falar disso, eu sou uma 9 no Eneagrama, né? E o 9, só falando rapidamente, só para dar uma pinceladinha para ficar claro, tem uma questão muito difícil, tem uma questão com relação ao conflito, a gente tem muito medo de entrar em dividida, em discussão, enfim. Imagina você ser uma líder, eu me lembro que teve uma fase que eu tinha 15 mulheres abaixo de mim. Eu trabalhava numa consultoria, nós mexíamos com eventos, enfim. E assim, sendo uma 9, com medo de se colocar, né, com aquela insegurança de fazer a sua opinião ser respeitada, seu ponto de vista ser respeitado, o Eneagrama me ajudou muito a entender o meu tipo de liderança, que não era uma liderança de se impor, que é ao contrário. Então, assim, mas ao mesmo tempo não era aquela liderança que deixava para lá e deixava a equipe tomar conta. Então, assim, entender das minhas qualidades, entender dos meus pontos fortes, me ajudou muito a tocar, a dar conta de ficar mais de 30 anos no mundo corporativo, em cargos de liderança. Mas, e hoje em dia a gente vê muito, a gente às vezes, outro dia o meu filho até chegou para mim e falou assim, nossa mãe, olha esse questionário que eu estou respondendo aqui para uma empresa, para uma vaga que eu estou concorrendo. Nitidamente era um questionário de Eneagrama. Às vezes as pessoas respondem o questionário e nem sabem o que está por trás. E por quê? Porque assim, um outro exemplo rápido, de repente uma empresa está buscando alguém para a área comercial e tem um tipo no Eneagrama que é mais adequado, digamos assim, que vai dar conta daquele desafio, por exemplo, de uma área comercial, né? Meta dada, meta cumprida. E aí as empresas usam realmente o Eneagrama para quê? Para colocar as pessoas nos lugares certos, nos lugares mais adequados. Né? Porque, assim, claro, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, mas, assim, algumas serão mais fáceis, dependendo do nosso tipo. Outros serão um desafio muito maior. Então, a vida pode ser muito mais leve, né? Se a gente estiver no lugar certo, fazendo aquilo para o qual você veio. Eu tinha uma psicanalista que falava assim, gente, quem nasceu laranja tem que ser laranja. A dor é porque você nasce laranja e sirva de ser maçã, por exemplo. Aí eu vou dar o meu exemplo, né, Shirley? Quem nasceu para ser o 7, né? Eu sou o 7 no Eneagrama, não nasceu para o mundo dentro de uma caixinha padrão, né?
Por isso que eu tive o burnout, exatamente porque eu estava no lugar errado. E não é que eu estava fazendo a coisa errada, é só o meu perfil, Sim. Né? A Jacilene está falando aqui com a gente assim. Eu fiz, meu ponto forte é precavida. Provavelmente você é uma tipo 6, né, linda? Porque é legal a gente falar disso, né? Assim, tem um tipo no Enneagrama que é o da precaução. E aí, assim, quando eu entendo, volto a dizer, quando eu entendo quais as minhas características, fica muito mais fácil. Olha lá, ela disse que sim, é que legal. Então, e aí também a gente está falando do mundo corporativo, né, Chile? Mas isso serve para tudo, inclusive para relacionamento. Então, você vai saber se você funciona ou não com aquela pessoa. Mas isso a gente pode deixar para as pessoas assistirem as próximas lives, para entenderem como o Enneagrama vai funcionar na tua vida. Então, a gente tem aqui um objetivo também de estar passando essas lives para vocês. É um projeto que a gente fez, né? Montado realmente baseado na nossa experiência de vida e o porquê que a nossa experiência de vida nos levou para esse caminho, né? Então, com essas ferramentas que a gente foi conhecendo, né, Chile? A gente foi mantendo aí esse conhecimento todo, que foi juntando as ferramentas e numa conversa a gente conseguiu linkar todas essas ferramentas num projeto, né? Projeto então, Ser Feliz. Projeto Ser Feliz, né? E é isso, a gente chega daquela coisa de que eu só evoluo pela dor, eu só melhoro pela dor. Não. A gente consegue melhorar, a gente consegue evoluir, ter uma vida bacana pelo conhecimento, principalmente. Primeiro pelo auto-amor, né? Depois pelo conhecimento. Exatamente. Então, mas se você não se conhece, não dá para ter esse auto-amor tão maravilhoso, né? Então, por isso as ferramentas. Então, as terapias integrativas, elas servem como complemento de qualquer tratamento que você faça. Ela não é a cura. Então, aqui ninguém está prometendo nada. Por quê? Quem busca a cura é a gente mesmo, né? Então, meu exemplo de novo, quando eu tive o burnout, eu tive N ajudas, mas nem todas foram funcionais. Mas a partir do momento que eu fiz a minha escolha de autoconhecimento, as coisas ficaram mais tranquilas, né? Mas isso vai de cada um. Então, o que a gente quer propor aqui nesse projeto, esse projeto Ser Feliz, é um autoconhecimento e um desenvolvimento humano. Então, essa nossa bagagem, ela vai contribuir para você ter a sua bagagem, né? Então, é um projeto que eu acredito que não tenha no mercado. Porque é nosso. Tem a nossa identidade e ele não tá ali dentro de uma caixinha, né? Ele também tem parceiros que podem atuar com a gente, né? Não é uma coisa fechada. É um projeto livre de autoconhecimento. Então, nós vamos falar um pouquinho desse projeto hoje, para depois, toda terça-feira, a gente falar um fragmento desse projeto. Não é uma parte só, né? É um projeto extenso que não fala sobre um método, pelo contrário. Não adianta a gente ter um método para uma pessoa, porque esse método não vai servir para outra. Então, esse projeto tem a mentoria que a gente vai fazer e a gente pode ir conversando ao longo dessas lives. E essa mentoria, ela fala exatamente do ser único individual. Você pode ser do tipo 9, como a Shirley, mas você não é igual a Shirley. Por quê? Por que você não é igual? Porque você tem outras características que outras ferramentas podem levar para você esse autoconhecimento. Então, a gente vai falar um pouco dessas ferramentas, basicamente hoje, só para
uma pincelada aqui e depois a gente vai continuar ao longo das lives. Esqueci alguma coisa, minha parceira? Não, eu só quero falar. Tem duas pessoas que comentaram. A Mabi, que colocou qualquer pessoa pode participar, sim, sempre. E a Manuela, que falou assim: se escolher sempre. É isso, é se escolher sempre, é se colocar como prioridade sempre. E é bem por isso que a gente escolheu, a gente escolhe no nosso processo de mentoria começar com o Enneagrama. Porque é o primeiro passo, né? Quem sou eu? Como eu reajo aos desafios? Quais são as minhas travas? Aonde eu me dou bem e aonde não? O que eu faço com mais facilidade e o que exige de mim um esforço muito, muito, muito maior? E aí, só dando uma pinceladinha que é legal, né? A gente falar da radiestesia, né, Cláudia? Porque, por exemplo, antes, né, mesmo quando eu estava no mundo corporativo, que eu falei, para a gente descobrir qual era o tipo do Enneagrama, tinha que fazer curso, 2, 3 dias lá, entendendo, fazendo painéis, respondendo por questionário. E a radiestesia, ela elimina muitos passos. Por quê? Porque quando a pessoa senta na nossa consulta, no nosso primeiro encontro, a gente abre a mesa, quantiônica, né? Enfim, e ali a gente já diz, olha, esse aqui é o teu perfil psicológico. E a pessoa vai ficando assustada porque você começa a falar uma série de coisas que tem tudo a ver mesmo com elas, né? Então é por isso que o nosso primeiro, né, a porta de entrada para a nossa mentoria é, sem dúvida nenhuma, o Enneagrama, e aí vem as outras. E aí você pode falar melhor do que eu, né? Quem tá aqui, que é a Lá, eu não sei o nome, Lá. Como faço para participar? Ai, vai no direct, começa a conversar com a gente lá, por favor. Isso, pode ir lá, a gente também conversa em individual. Uhum. Então, a radiestesia, ela vai falar muito de tudo o que você precisa, né, Shirley? Às vezes você fica lá um final de semana inteiro com questionário, falando, mas às vezes as respostas que você dá, eu estou só complementando aqui, as respostas que você dá é exatamente a resposta que você acha melhor. E nem sempre o ser, que é esse projeto ser, né? Nem sempre o ser, ele acha aquilo. Então, a radiestesia, ela vai pular essa etapa de reflexão que, às vezes, a gente tem um sabotadorzinho aí, né? E a gente precisa da realidade para a gente se conhecer. Então, vamos lá. Então, a gente tem, a Shirley já falou do Enneagrama e a radiestesia, mas a gente também vai falar muito, que é outro carro-chefe dessa mentoria, que é a medicina chinesa. Aí alguma pessoa pode falar assim, não, mas a acupuntura, como você vai fazer isso online, né? Não, não é a acupuntura. A medicina chinesa, ela fala mais de outras ferramentas também. Ela vai falar sobre a dieta, o que você precisa, o que realmente é importante, né, dentro da dieta, de acordo com aquilo que você está, porque às vezes você está no momento, mas você não é aquele momento. Às vezes você está triste, mas você não é triste. Então, o que a dieta ela vai contribuir para isso? Ah, eu tenho muita dor de estômago. Ah, eu tenho meu joelho que dói demais. Então, várias ferramentas dentro da medicina chinesa vão ajudar para que você tenha um autoconhecimento dessa dor e de onde ela vem. Então, uma emoção que você sinta, essa emoção pode ser lá atrás, quando você era na sua primeira infância, ou pode ser agora. Mas lá atrás, o que essa dor causou em você? Um trauma? E às vezes é um trauma que fica no inconsciente. E esse trauma ele vai se arrastando pela vida, até que vai chegar um momento que ele vai estourar. Se você não resolver, você vai estourar. E aí, essa emoção gerada, o que traz para você? A dor física. Quando chega no físico, você pode correr, né? Não, dá para tratar, dá para prevenir. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você comece a pensar de uma forma diferente, né? Através dessa emoção. Dentro da medicina chinesa também existem práticas corporais que podem te ajudar. Uma acupuntura em movimento, vamos dizer assim, né? Que é para a sua energia circular. Ou então, pode ser feita auriculoterapia, acupuntura, ou outras coisas assim.
Mas aí a gente vai linkando, né? Vai acoplando as duas ferramentas base, que são essas, tá? Essa é o Eneagrama com a radiestesia, que vai dar a direção da mentoria para você, ou o seu tratamento. E também a medicina chinesa. E aí, outras ferramentas que a gente também pode aplicar, dá para também fazer à distância, são os florais. Então, nós utilizamos o floral de Saint-Germain, que é maravilhoso, e isso pode te ajudar. Depois a gente tem outras, como o Reiki, que aí são as terapias energéticas. Então, o Reiki, a barra de Axis. Aí eu vou deixar um pouquinho para a Shirley falar, que senão eu falo muito. E você sabe que eu não gosto muito de falar. A gente adora. Não, eu quero responder a Gia aqui. Ela perguntou, e se a gente está no outro lugar? Ela está na Espanha, olha que legal. E assim, cara, energia não tem barreira. Energia é energia. Exatamente. A gente pode aplicar um reiki à distância? Sim. Eu posso fazer uma constelação familiar à distância? Sim. Eu posso fazer um multidimensional, um teta healing? Tudo isso dá para fazer à distância. Barra de Axis, não. Realmente, barra de Axis não dá. Eu preciso tocar nos pontos, os 32 pontos na cabeça. Mas afora barras, todo o resto a gente consegue fazer à distância, né? Dá até para botar um floralzinho e mandar pelo correio, enfim. Não dá, Dá para fazer. Dá sim. E com bons resultados. Assim, uma ferramenta também que eu preciso colocar aqui é a constelação familiar. Em quase todos os processos. Claro que sempre que a gente começa com, né, reiki, enfim, a gente começa pelas mais leves para chegar na constelação familiar. Mas é um processo, né? É um processo. E assim, sem dúvida nenhuma, a distância dá para fazer? Dá com muita tranquilidade. E até se precisar de uma técnica, uma terapia que eu ou de repente Cláudia a gente não tenha preparo para, a gente indica. Nós temos uma grande parceria. Extremamente personalizado. O atendimento de uma pessoa e a quantidade de técnicas de terapias vai ser bem diferente da outra, né, Cláudia? A gente tem, nós temos parceiros, né, que podem também ajudar nesse processo, porque pode ser que você precise de mais ferramentas para se autoconhecer. E tem uma coisa muito interessante que uma das nossas mentoradas até colocou isso, né? Que a gente teve é como se a energia, né? Conforme você mexe com a energia do seu corpo, então parece que a vida fica mais leve, né? Aquele estresse, aquela raiva, aquela coisa toda, ela vai, parece que amenizando, né? Parece que eu tô com raiva, eu buzino pro cara do trânsito e depois, daqui a pouco, tem um outro que faz coisa pior e eu falo, tudo bem, pode ir. Então, isso também é uma energia acumulada, né? Uma energia estagnada que a gente precisa movimentar. E eu achei muito interessante quando ela fala que a vida pode, né? Tava sendo mais leve depois de algumas práticas que a gente fez com ela. E com isso, né? Você se prepara para uma constelação. Sim. Porque senão, se você vai logo de cara, você vai ver a vida com um mundo cinza. Sim. E não, você precisa ver a vida com a cor real, né? Não é cor-de-rosa, não é azul, não é laranja, não é preto nem cinza. É a cor real. E então, por isso que às vezes algumas pessoas podem precisar de outras técnicas. Então, o Theta Healing, por exemplo, uma reconexão. Então, a gente pode fazer. A gente, que eu digo assim, não eu e a Shirley somente, mas a gente tem parceiros que trabalham, que podem, e a gente pode indicar esses parceiros para ajudar no seu processo. Porque, de novo, eu vou dizer, cada tratamento é único, não tem receita de bolo. E é por isso que a gente vai estar aqui toda semana falando com vocês, porque a gente vai trazer informações sobre cada uma dessas técnicas. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai estar falando
a gente vai esmiuçar um pouco melhor o tema Eneagrama, a gente vai falar de cada um dos tipos, né? Para que as pessoas... Porque a gente acredita muito nisso, eu e a Cláudia. É assim, é compartilhar com o conhecimento. Claro que todo mundo quer ter agenda lotada, mas a gente quer muito que o planeta melhore, que a energia das pessoas melhore. E assim, eu acredito muito nisso, até porque, né, não fui fazer pedagogia à toa. Compartilhar conhecimento, compartilhar novas práticas, novas teorias. De repente, às vezes, uma técnica dessa elimina tanto remédio que a pessoa toma, né? A Claudinha está tratando, inclusive, eu vou até dar o depoimento. A minha mãe, ela melhorou as dores com o quê? Com a aurícula. Parou de tomar aquele monte de remédio que ela tomava. Então, assim, a proposta aqui também é compartilhar conhecimento, muito conhecimento. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo falando do tipo 1 do Eneagrama, para que as pessoas consigam se encontrar, começar a fazer umas primeiras leituras mesmo de como eu funciono. Nossas lives sempre vão ser de meia horinha, a gente, para não ficar também aquela coisa chata de ficar aqui falando. Porque se deixar, a gente fala a noite toda, né, Claudinha? A gente adora conversar. Mas mais do que papo furado, é trazer conteúdo, é trazer conhecimento. E aí, a live depois, ela vai estar sempre indo, a gente vai estar sempre subindo para a nossa página do YouTube, porque a gente vai até deixar um recortezinho aqui na minha página e na da Cláudia, mas nós montamos o nosso YouTube, Projeto Ser Feliz. Pois a gente vai, nas próximas lives, a gente vai começar a colocar, porque aí, assim, quer assistir depois, quer ouvir com calma, vai estar a live completa lá na nossa página do YouTube. Quer falar mais? Eu sou uma tipo 1. Amor e gratidão. É o Gui, não é? Ele é um tipo 1. Isso! Lindo, tipo 1. A Histórias de Marie também está perguntando se serve para criança. Serve para criança, tá? O tratamento, a mentoria vai ser para mãe, mas serve para criança. Para mãe, para os pais, para quem estiver ali querendo uma melhora, tá? Mas sabe uma coisa legal? Desculpa te interromper, mas só pegando, elas podem ser... Oi? Não entendi. Não, tá falhando aqui um pouquinho. Desculpa, eu só quero te interromper 1 minuto. Você falou que serve para os pais, sem dúvida. Mas sabe uma coisa legal? Sendo filho menor de idade, a gente pode abrir a mesa e ver qual é o tipo da criança. Por que é legal? Porque a gente mostra para aquele pai, para aquela mãe, como lidar com aquela criança, né? Sim, exatamente. Mas é legal porque você vai criar o teu filho baseado na maneira com que ele age, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, que depois vão me matar aqui, mas... família serve para isso. Família serve para isso. Então, eu tenho um tipo 6 e um tipo 5. Não vou falar, porque senão é entregar demais. Quem é quem, né? Então, assim, enquanto o tipo 6 queria falar, pelo amor de Deus, eu preciso da validação, você precisa falar se essa cor tá boa ou não. O tipo 5 dizia assim, essa cor é ótima, já escolhi, tô indo pro meu quarto. Então, se eu tivesse essa ferramenta antes, eu saberia que a não participação ou não fala em excesso, estava tudo bem, né? Eu teria talvez compreendido em algumas situações melhor. Enquanto aqui tem a fala em excesso, e a fala em excesso, eu teria escutado com mais atenção e ter reagido de forma diferente. Então, o Eneagrama, ele não serve só para você se entender. E o autoconhecimento também, né, Shirley? Ele não serve só para a gente. Então, essas lives que a gente vai fazer aqui sobre o tipo do Eneagrama serve exatamente para isso, né? Para que cada um fale, veja como funciona cada tipo e saiba as qualidades e as não qualidades, que defeito todos nós temos. Mas melhora muito, né, os relacionamentos, quando eu entendo como o outro funciona, quando ele me entende, a gente começa a não achar que é tudo pessoal. Não, a pessoa não sabe. É um padrão. É um padrão.
Exato. É isso, né? Já deu a nossa meia horinha. Senão o pessoal mata a gente aqui. Né? Gente, gratidão imensa por Gratidão. todos vocês que estiveram aqui com a gente. Terça-feira, toda terça-feira, estaremos aqui às 7 horas. Ou no meu canal, ou no canal da Cláudia. E daqui a pouquinho eu subo essa live lá para a nossa página do YouTube também, tá ok? Um beijo grande, obrigada para todo mundo. E estou estreando hoje aqui na live. Espero ter sido. Depois de muita insistência de algumas pessoas, estou aqui falando com vocês. Quem tem tanto conteúdo e sabedoria, tem que compartilhar, Cláudia. Né? Espero dar o meu melhor. Tá bom? Com certeza. Um beijo. Gente, boa noite. Beijo grande. Até. Até.